isto será uma apresentação sucinta, não é? Daqui de alguns dos benefícios fiscais que podem ser utilizados para quem investiu neste momento. Portanto, as candidaturas agora estarão a ser feitas para quem investiu em 2017, não é? Mas a ideia é, caso ainda dê para aproveitar para este ano, em virtude do prolongamento que houve para a entrega da modelo 22, não é? Portanto, se ainda houver a oportunidade de aproveitar algum destes benefícios para os investimentos realizados em 2017, muito bem. Se não, o objetivo aqui é também dar-vos aqui algumas luzes para que possam começar a preparar os benefícios fiscais que possam utilizar no próximo ano, referente, portanto, a 2018, ok? Portanto, esta nota é sempre importante ressalvar. Os benefícios fiscais que vamos aqui abordar, a criação líquida de emprego, portanto, é um benefício previsto no artigo 19º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, da remuneração convencional do capital social, previsto no mesmo Estatuto no artigo 41º. Vamos falar também aqui da dedução por lucros retidos e reinvestidos, mais conhecido talvez por DLRR, previsto no Código Fiscal do Investimento, no RFAI, que é o Regime Fiscal de Apoio ao Investimento, previsto também no Código Fiscal do Investimento, e por último no CIFID 2, que é o Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresarial, também previsto no Código Fiscal do Investimento. Eu vou passar aqui a palavra à colega Filipa Figueiredo. Boa tarde a todos, sejam então bem-vindos a este webinar sobre benefícios fiscais. Como a colega Telma teve aqui a oportunidade de referir, e eu gostaria de reforçar o facto de ter havido o alargamento do prazo de entrega da modelo 22 relativo ao ano 2017, pensamos que isto possa ser uma oportunidade, sobretudo, para as empresas e para os contabilistas, de fazerem uma análise mais cuidada dos benefícios fiscais dos quais poderão usufruir, ainda relativamente ao ano 2017, ou então ir já refletindo sobre aquilo que poderão usufruir relativamente ao ano 2018, para aplicarem depois na modelo 22 a entregar no ano 2019. Nós vamos então falar aqui sobre alguns dos benefícios fiscais existentes, talvez, digamos assim, os mais utilizados, não é? Porque existem outros. Vamos tentar fazer aqui uma apresentação clara destes 5 benefícios. Não será muito aprofundada, contudo, os aspectos essenciais creio que estão mencionados. Vamos então começar por analisar aqui a criação de emprego, que está prevista no artigo 19 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Este apoio consiste numa majoração de 50% dos gastos com pessoal que pode ser usufruída durante 5 anos. Ou seja, estamos aqui a falar da possibilidade destes gastos com pessoal relativos à contratação de jovens e desempregados de longa duração que sejam admitidos com contratos de trabalho sem termo. A contratação destes jovens e os encargos associados à contratação dos jovens e dos desempregados pode constituir aqui um benefício fiscal. Os gastos que são elegíveis, vamos já ver de seguida quais é que são, e este benefício é uma dedução ao lucro tributável e pode ser deduzida no quadro 07 da modelo 22. Portanto, este benefício fiscal consiste na criação líquida de postos de trabalho para jovens e desempregados de longa duração que sejam admitidos com contratos de trabalho sem termo. Esta majoração é então de 50%, o que significa que estas despesas relativas a estes beneficiários podem ser consideradas como gasto do período em 150%, durante depois um período de 5 anos. Quais é que podem ser então os colaboradores que se tornem elegíveis para este benefício? Os jovens que tenham idade superior a 16 anos e inferior a 35 anos, com exceção de jovens com menos de 23 anos que não tenham concluído o ensino secundário e que não estejam a estudar. E ainda os desempregados de longa duração que estejam inscritos no Centro de Emprego há mais de 9 meses. Os encargos elegíveis são então as remunerações fixas, ou seja, os salários, e as contribuições para a Segurança Social a cargo da empresa, ou seja, a denominada TSU. O benefício consiste então na diferença positiva entre o número de contratações elegíveis e o número de saídas dos trabalhadores que à data da sua admissão eram elegíveis, ou seja, a criação líquida não se define
como a criação líquida de todas as contratações da empresa, mas apenas daqueles colaboradores que se encontram nestas situações, jovens ou desempregados de longa duração. Este benefício tem aqui, no entanto, um limite que tem a ver com o facto de não ser cumulável com outros benefícios fiscais da mesma natureza, nem com incentivos da Segurança Social, nomeadamente a isenção da taxa social única durante 3 ou 5 anos, consoante as situações. Ou seja, os jovens ou os desempregados de longa duração, sobre os quais as entidades usufruam da isenção de pagamento de contribuições, não poderão depois ser aqui também considerados para este benefício. Portanto, só podem ser considerados ou numa situação ou noutra. Não é cumulável. Existe também um limite para esta majoração, que é de 14 vezes o valor do salário mínimo nacional. Ou seja, aqui relativamente ao ano 2017 tínhamos um salário mínimo na ordem dos 557 euros, logo a dedução máxima que se poderá efetuar relativamente ao ano 2017 é de 7.798 euros. Vamos então de seguida abordar outro benefício fiscal que também está previsto no Estatuto dos Benefícios Fiscais. Vamos falar então agora da remuneração convencional do capital social. Quem é que poderão ser os beneficiários deste benefício fiscal? As sociedades comerciais, as cooperativas, as empresas públicas e as demais pessoas coletivas de direito público ou privado com sede ou direção efetiva em território português. No entanto, tem que obedecer a determinados critérios, nomeadamente o seu lucro tributável não pode ser determinado por métodos indiretos, ou seja, o apuramento do imposto tem que ser feito pela via normal, entrega da modelo 22 através do sujeito passivo e não apuramento pela autoridade tributária. A sociedade não pode também reduzir o seu capital social com restituição aos sócios, ou seja, distribuição aos sócios, quer no período de tributação em que realize as entradas para efeitos de remuneração convencional, quer nos 5 períodos seguintes a essa situação. Quais é que são as aplicações relevantes que podem ser aqui consideradas para efeitos deste benefício? As entradas em dinheiro na constituição de sociedades ou o aumento do capital social. E ainda as entradas em espécie realizadas no âmbito de aumento do capital social que correspondam à conversão de suprimentos ou de empréstimos de sócios que tenham sido efetivamente prestados em dinheiro. Isto apenas a partir de janeiro de 2017, ou seja, até 2017 só era possível aplicar as entradas realizadas em dinheiro ou os aumentos do capital social realizados em dinheiro. Não era possível aqui considerar entradas em espécie, nomeadamente conversão de suprimentos. A partir de 2017 o âmbito foi alargado e é possível agora também converter suprimentos em capital e conseguir daí retirar este benefício fiscal. O benefício consiste então numa dedução no apuramento do lucro tributável, que pode também ser deduzido no campo 774 do quadro 07 da modelo 22, ou seja, é uma dedução ao lucro tributável, não é uma dedução à coleta. Esta dedução até 2016 era de 5% do valor das entradas e poderia ser deduzida durante 4 anos. Em 2017, houve também aqui o alargamento da taxa relativa a este benefício para 7% e também um alargamento do número de períodos nos quais pode ser deduzido o benefício, ou seja, passou aqui para 6 anos. Ou seja, um aumento de capital na ordem dos 100 mil euros que seja efetuado no ano 2017 pode ser deduzido em 2017 e nos 5 anos seguintes no valor de 7 mil euros por ano. Vamos abordar o próximo benefício fiscal, este sim já no domínio do Código Fiscal ao Investimento, a DLRR, que é a dedução por lucros retidos e reinvestidos. Os beneficiários desta medida são os sujeitos passivos de IRC, residentes em território português ou não residentes com estabelecimento estável e que exerçam a título principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola. Têm ainda que preencher uma série de outros requisitos, nomeadamente têm que ser micro, pequenas e médias empresas, cuja definição é a seguinte, ou seja, as PMEs têm que ter menos de 250 pessoas
e um volume de negócios anual inferior a 250 milhões de euros ou um balanço total inferior a 43 milhões de euros. Têm que dispor de contabilidade organizada. Também aqui o seu lucro tributável não pode ser determinado por métodos indiretos e têm ainda que ter a situação fiscal e contributiva regularizada, portanto não podem ter dívidas nem às finanças nem à segurança social. Este incentivo é uma dedução à coleta de até 10% dos lucros retidos e reinvestidos, que sejam depois reinvestidos em aplicações consideradas relevantes. Vamos ver já de seguida quais é que poderão ser as aplicações relevantes. Estes investimentos terão que ser efetuados nos 2 anos seguintes para lucros retidos e reinvestidos relativos ao ano 2017. No caso de micro e pequenas empresas, estando aqui excluídas as médias empresas, os lucros retidos que sejam reinvestidos relativos ao ano 2018 têm aqui a possibilidade de serem os investimentos realizados não em 2 anos, mas em 3 anos. Existem também limites para a dedução à coleta relativos a este incentivo. Todos os lucros retidos e reinvestidos relativos ao ano 2017 e anteriores têm uma limitação de 25% do valor da coleta. No entanto, as micro e pequenas empresas, a partir do ano 2018, têm aqui a possibilidade de deduzir à coleta até ao limite de 50%. Esta reserva tem que ser constituída e discriminada no balanço, ou seja, tem que ser criada uma conta de reservas específica que discrimine que aquele valor é destinado a lucros retidos e reinvestidos. Os investimentos elegíveis são então a aquisição de ativos fixos tangíveis em estado novo, ou seja, os equipamentos e outros ativos fixos tangíveis em estado usado não são passíveis de serem enquadrados nesta medida. No entanto, há aqui exceções que são de relevar, nomeadamente os terrenos, a construção, aquisição, reparação e ampliação de quaisquer edifícios, a não ser que estes edifícios estejam afetos a atividades produtivas ou administrativas. As viaturas ligeiras de passageiros ou mistas também estão excluídas, a não ser que estejam afetas à exploração do serviço público de transportes ou para serem alugadas no decurso da atividade do sujeito passivo. Estão excluídos também os artigos de conforto e de decoração. Temos aqui um pequeno exemplo que ilustra mais ou menos o percurso do benefício fiscal. Temos aqui então um lucro em 2017 na ordem dos 50 mil euros. Com este lucro, com este resultado líquido, podíamos constituir então uma reserva 10% deste valor, nomeadamente 5 mil euros. A constituição da reserva é então, ou seja, na aplicação de resultados de 2017, é então discriminado que parte do valor dos lucros é então destinado a uma reserva especial, conta 5.5, ou seja, criar uma subconta destinada a essa reserva, onde fique discriminado esse valor. Depois, nos 2 anos seguintes, são efetuados, adquiridos os investimentos relevantes e na modelo 22 dos anos 2018 e 2019, ou logo no ano 2018, se for possível, poderíamos então deduzir aqui à coleta o valor da reserva com um limite de 25%. Como é óbvio, se tivermos coleta para deduzir a totalidade do valor da reserva, conseguimos logo obter o benefício todo num ano. Se não tivermos coleta, podemos deduzir nos anos seguintes. Vamos então agora abordar o REFAI. O regime fiscal de apoio ao investimento também está previsto no Código Fiscal do Investimento. Os beneficiários do REFAI são os sujeitos passivos de IRC que exerçam uma atividade inserida nos seguintes CAIs: indústrias extrativas, indústrias transformadoras, alojamento, restauração e similares, atividades de edição, atividades cinematográficas, de vídeo e de produção de programas de televisão, consultoria e programação informática e atividades relacionadas, atividades de processamento de dados, domiciliação de informação e atividades relacionadas e portais web, atividades de investigação científica e desenvolvimento, atividades com interesse para o turismo, atividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas.
É importante referir que o REFAI exclui todas as entidades que não tenham CAIs atrás mencionados, ou seja, para que possam usufruir do REFAI têm que efetivamente ter um dos CAIs mencionados atrás, têm que ter aquelas atividades, senão não podem cumprir todos os outros requisitos do REFAI, que já vamos ver a seguir quais é que são, mas aquele pormenor, ou digamos assim, do CAI tem mesmo que ser cumprido. Para além deste requisito dos CAIs, tem ainda que preencher mais algumas condições, nomeadamente dispor de contabilidade organizada. Mais uma vez, o lucro tributável não pode ser determinado por métodos indiretos e tem que ter também a situação fiscal e contributiva regularizada. Mais requisitos que têm que ser obrigatoriamente cumpridos. Os bens, objeto de investimento, têm que permanecer na empresa durante 3 anos, no caso de empresas que se enquadrem no Estatuto de PME, ou 5 anos nos restantes casos, ou seja, para empresas que não sejam PME. Caso o período mínimo de vida útil dos bens seja inferior a 3 ou a 5 anos, considera-se que deve permanecer na empresa pelo período mínimo de vida útil, ou então até ao período em que se verifica o respectivo abate físico, desmantelamento, abandono ou inutilização. As empresas também não podem ser consideradas em dificuldade nos termos da comunicação da Comissão e têm ainda que efetuar investimentos relevantes que proporcionem a criação de postos de trabalho e a sua manutenção até ao final do período mínimo de manutenção dos bens objeto de investimento, ou seja, os 3 ou os 5 anos, como atrás foi mencionado. Quais é que são então os investimentos relevantes para efeitos do REFAI? Ativos fixos tangíveis, também adquiridos em estado novo, excluem-se aqui os usados, com exceção também dos terrenos, da construção, aquisição, reparação e ampliação de edifícios, a não ser que estes sejam instalações fabris ou estejam afetos a atividades turísticas, de produção, de audiovisual e administrativas. As viaturas ligeiras de passageiros ou mistas estão excluídas, o mobiliário, decoração e artigos de conforto, salvo equipamentos hoteleiros afetos à exploração turística, os equipamentos sociais e ainda outros bens de investimento que não estejam afetos à exploração da empresa. Não são elegíveis. São ainda elegíveis os ativos intangíveis, constituídos por despesas com transferência de tecnologia, nomeadamente através da aquisição de direitos de patentes, licenças, know-how ou conhecimentos técnicos não protegidos por patente. Estas despesas não podem exceder 50% das aplicações relevantes para o REFAI, no caso de sujeitos passivos de IRC que não se enquadrem na categoria das micro, pequenas e médias empresas. Ou seja, para as empresas que não são PME, existe aqui este teto de 50% para os ativos intangíveis. O REFAI é então um benefício fiscal que se consubstancia numa dedução à coleta. Esta dedução à coleta tem também aqui algumas particularidades. Para os investimentos que sejam realizados nas zonas Norte, Centro, Alentejo, Açores e Madeira, o limite de dedução à coleta é de 25% das aplicações relevantes. Para os investimentos que sejam realizados no Algarve e na Grande Lisboa, é de 10%. O REFAI prevê ainda mais alguns benefícios fiscais relacionados com os impostos sobre o património, nomeadamente a possibilidade de uma isenção ou redução de IMI por um período até 10 anos, a contar do ano de aquisição, relativamente aos prédios utilizados no âmbito dos investimentos que constituam aplicações relevantes. Existe também a possibilidade da isenção ou redução do IMT relativamente às aquisições de prédios que constituam aplicações relevantes e ainda uma isenção de imposto de selo relativamente às aquisições de prédios que também se constituam como aplicações relevantes. Os limites para a dedução à coleta. Existe aqui a possibilidade para as empresas que estejam no arranque da sua atividade de conseguirem deduzir à coleta até 100% da coleta o valor que lhes é atribuído como REFAI. Ou seja, no ano de início da atividade e nos 2 anos seguintes existe a possibilidade de deduzir até 100% da coleta. Nos anos seguintes, essa dedução só é possível na ordem dos 50%.
Ou seja, se estivermos a falar de um investimento de 100 mil euros e estivermos a falar da Zona Norte, temos aqui a possibilidade de ter um benefício fiscal de 25% do valor do investimento, ou seja, 25 mil euros. Se no ano do início da atividade tivermos uma coleta na ordem dos 25 mil euros, podemos deduzir a totalidade. Se tivermos mais ou menos, fazemos os respectivos ajustamentos, ou seja, se houver insuficiência de coleta no ano em que foram realizados os investimentos, temos a possibilidade de ficar com um reporte e de a dedução ser efetuada nos 10 anos seguintes. É importante referir que o REFAI e a DLRR são benefícios fiscais que podem ser cumuláveis, ou seja, desde que as empresas cumpram todos os requisitos para se enquadrarem num benefício e no outro, podem utilizar os dois benefícios fiscais para os mesmos investimentos. Ou seja, a aquisição de uma máquina que seja um equipamento básico, desde que a empresa cumpra todos os requisitos para se enquadrar num e noutro benefício, pode, para o mesmo investimento, para a mesma aquisição, utilizar o REFAI e a DLRR. Bem, vou então passar a palavra à minha colega Telma, que vos vai falar sobre o CIFID. Portanto, no que diz respeito ao CIFID 2, este é então um sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial, que se destina aos sujeitos passivos de IRC que exerçam a título principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola. Portanto, aqui já não há aqueles requisitos dos CAIs, desde que as empresas se exerçam estas atividades, podem, portanto, ser beneficiárias do CIFID. Do CIFID, exato. Para isso, é necessário que estas empresas preencham também algumas condições adicionais, nomeadamente que disponham do regime de contabilidade organizada, cujo o lucro tributável não pode também ser determinado por métodos indiretos e, para além disso, também têm que ter a situação fiscal e contributiva regularizada. Portanto, é importante que se assegurem todas estas condições para poder avançar com uma candidatura. Portanto, o incentivo a obter no âmbito do CIFID traduz-se também numa dedução à coleta e essa dedução é referente ao valor das despesas que sejam realizadas em investigação e desenvolvimento entre 2013 e 2020, pois é esse o período em que está a decorrer este programa, o CIFID 2. Como é que se calcula o incentivo a obter no âmbito do CIFID 2? Portanto, existe uma taxa base de dedução, que é a taxa de 32,5%, ok? Portanto, das despesas realizadas em determinado período, neste caso, as despesas realizadas em 2017, podem ser deduzidas à coleta até um limite de 32,5%. Portanto, é essa a taxa base aplicada às despesas realizadas. Para além disso, existe aqui uma taxa incremental, que se traduz numa dedução de 50% do acréscimo das despesas realizadas naquele período em relação à média aritmétrica simples dos dois exercícios anteriores. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Se nós, nos dois exercícios anteriores, tivemos uma média aritmétrica de despesas em ID de, por exemplo, 100 mil euros, e neste ano, 2017, realizamos, imaginem, 150, vamos poder aqui deduzir, para além da taxa base, mais 25 mil euros, portanto 50% do acréscimo, ou seja, os 150 mil euros deste ano, menos os 100 mil euros da média e, portanto, 50% desse resultado, ok? Para os sujeitos passivos de IRC que sejam PME, portanto, tenham esse estatuto e que ainda não tenham completado 2 exercícios e, portanto, não possam, por essa via, beneficiar de taxa incremental, porque não há aqui um meio de comparação, aplica-se uma majoração à taxa base de 15%. Portanto, aqueles 32,5% que se pode automaticamente deduzir, acresce aqui 15%, ficando então com uma taxa base de 47,5%. As despesas que não puderem ser deduzidas no período em que foram realizadas por insuficiência da coleta podem então ser deduzidas até o 8º período seguinte, ou seja, no caso do CIFID, a dedução à coleta pode ser até ao limite, portanto pode ser de 100%. Caso a empresa naquele ano não tenha coleta suficiente para deduzir todo o valor a que tem direito, essa dedução pode-se alargar até ao 8º período seguinte a quem mesma diz respeito. E então, que aplicações relevantes é que podem ser tidas em conta para esta dedução? Portanto, quais é que são as despesas que as empresas tenham que possam então ser aqui aplicadas no âmbito do CIFID, sendo certo que têm sempre que estar relacionadas com atividades de investigação e desenvolvimento.
Portanto, são aplicações relevantes as aquisições de ativos fixos tangíveis, à exceção de edifícios e terrenos, desde que sejam criados ou adquiridos em estado novo e que estejam diretamente relacionados com atividades de investigação e desenvolvimento. Para além disso, são também aplicações relevantes as despesas com o pessoal, desde que estes tenham habilitações literárias mínimas de nível 4 e que estejam diretamente envolvidos em tarefas de investigação e desenvolvimento. São também aplicações relevantes as despesas com a participação de dirigentes e quadros na gestão de instituições de investigação e desenvolvimento e ainda as despesas de funcionamento, até ao máximo de 55% das despesas com o pessoal com habilitações literárias mínimas de nível 4, diretamente envolvidas nas tarefas de ID, ou seja, portanto, no ponto anterior estivemos a calcular os custos com o pessoal, diretamente com o pessoal envolvido nas tarefas de investigação e desenvolvimento, e é possível também no CIFI deduzir até ao máximo de 55% desse valor custos de funcionamento, portanto, as despesas com eletricidade, água, rendas, portanto, tudo aquilo que sejam despesas que a empresa tenha que suportar para ter determinada tarefa a desenvolver-se, não é? Podem ser aqui deduzidas, então é este limite de 55% dos custos com remunerações, ordenados ou salários respeitantes ao exercício, ok? Para além disso, são também aplicações relevantes as despesas relativas à contratação de atividades de ID junto de entidades públicas ou beneficiárias do Estatuto de Utilidade Pública ou de entidades cuja idoneidade em matéria de ID seja reconhecida por despacho conjunto dos Ministros da Economia. Portanto, Ministro da Economia, da Inovação em Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Portanto, isto é um estatuto que determinadas entidades têm que concorrer, não é? para ser aqui reconhecida e, portanto, tem que ser obtida junto dos organismos competentes. Para além disso, são também aplicações relevantes a participação no capital de instituições de ID e os contributos para fundos de investimento públicos ou privados destinados a financiar empresas dedicadas sobretudo a ID. Para além disso, são também considerados os custos com registro e manutenção de patentes e as despesas com aquisição de patentes que sejam predominantemente destinadas à realização de atividades de ID. Este último caso, portanto, da aquisição das patentes, só se aplica se estivermos a falar de PMEs. São também aplicações relevantes as despesas com auditorias à investigação e desenvolvimento e despesas com ações de demonstração que decorram de projetos de ID apoiados. As despesas com pessoal que tenham habilitações literárias mínimas de nível 8 são consideradas em 120% do seu quantitativo. Portanto, aqui sim tem-se uma taxa bastante elevada dessas remunerações. As candidaturas ao CIFID sofreram também uma alteração. Elas até o ano passado podiam ser submetidas até ao mês de julho, portanto, quando podiam ser feitas em maio, junto com o modelo 22, ou caso a empresa não tivesse essa preparação nessa altura, poderia fazê-lo até julho do mesmo ano. O que acontecia depois era caso, quando viesse a decisão, não é? Poderiam então submeter uma modelo 22 de substituição para considerar então o benefício obtido daí. Agora, isto mudou, portanto, as candidaturas ao CIFI têm sempre que ser submetidas até 31 de maio. Este ano, apesar do prolongamento que houve da modelo 22, este prazo mantém-se, portanto, mesmo não tendo já concluído a modelo 22, não tendo se calhar pensado noutros benefícios, o CIFI tem sempre que ser pensado até ao final do próximo mês, neste caso. Portanto, de forma sucinta, fizemos aqui uma apresentação dos principais benefícios fiscais, como falou aqui a colega há pouco e bem. A ideia agora é que, pronto, fiquem aqui com alguma ideia do que é que existe, não é? De se aplica ou não ao vosso caso, e estamos disponíveis para, mediante o vosso contacto, por telefone ou por e-mail, como vocês entenderem, fazerem aqui um melhor enquadramento e dar-vos aqui mais algum pormenor daquilo que poderão então beneficiar do ponto de vista fiscal. Agradecemos desde já a disponibilidade e a atenção e pronto, estamos disponíveis para ajudar naquilo que for necessário. Entretanto, disponibilizamos também aqui os nossos contactos diretos, o meu e o da colega Filipa. Eu estou mais vocacionada para a área dos projetos e incentivos, a Filipa mais vocacionada para a área da consultoria fiscal. Portanto, quer numa vertente, quer noutra, estamos disponíveis para receber as vossas dúvidas, os vossos comentários e ajudar na medida do possível.